Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. E oramos, Deus, pelo fluir da sua presença no nosso meio, o liberar da sua palavra aos nossos corações. Oramos por aquele trigo fino que o Senhor tem para as nossas almas, o mel que escorre da rocha. Senhor, e oramos também, Senhor, que o Senhor possa derramar as suas compaixões nesse lugar. Senhor, que haja um ambiente de ternura e compaixão. Senhor, para que sejamos ajudados, animados, levantados pelo Seu Espírito, Senhor. Que haja realmente encorajamento e força ministrada aos nossos corações por Ti, Senhor, para que possamos tomar as posições que precisamos de tomar. Unge-nos, ó Deus, para termos zelo, uma reação ativa em direção à sua vontade, Pai. Glorifica o Teu nome. Senhor, sela também esse ambiente com a Sua presença, com os Teus anjos, com a Tua unção, despedaçando todo jugo, retirando toda pedra do nosso entendimento, toda dureza dos nossos corações, toda venda dos nossos olhos, todo tapume dos nossos ouvidos. Dá-nos, ó Deus, sentidos livres para experimentarmos com todo discernimento e inteligência tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite. Que os Seus propósitos se cumpram em nós. E desde já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor também vai fazer, pois oramos fiados e confiados no poderoso nome de Jesus. Amém. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de falar sobre a transgressão de Ló. Nós vamos falar sobre Sodoma, o domicílio do abuso sexual. Como lidarmos, como sairmos desse domicílio do abuso sexual. E nós temos aqui como introdução a vida de Ló. E nós vamos explicar como Deus pôde remover Ló da situação em que ele se colocou. Nós vamos falar então sobre a famosa transgressão de Ló. E a transgressão de Ló, ela está aqui relatada em Gênesis, capítulo 19, quando a Bíblia fala que Deus enviou ajuda para Ló. Ló estava em Sodoma. Era uma terra que estava debaixo de juízo de Deus. Os anjos estavam tentando tirar Ló de Sodoma. E a Bíblia fala assim: ele, porém, se demorava. Ele, porém, se demorava. E nós podemos definir a transgressão de Ló como sendo a passividade espiritual. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Passividade. E essa passividade espiritual está profundamente ligado com pecados na área de imoralidade, perversão sexual e abuso. Nós vamos concentrar nossa mensagem mais nessa questão do abuso sexual, porque esse território onde Ló passou a domiciliar, onde ele colocou a sua casa, Sodoma, não era apenas um ambiente de imoralidade, mas era literalmente o território do abuso sexual e do homossexualismo. Ele colocou a sua casa nesse lugar. E quando Deus tentou tirá-lo dessa situação, a Bíblia fala, ainda que 2 anjos haviam sido enviados por Deus, todavia, Ló, porém, se demorava. E o que nós percebemos hoje são muitas pessoas que estão enfrentando essa terrível dificuldade de deixar para trás o domicílio da imoralidade, do abuso, as feridas causadas pelo abuso sexual, pelos envolvimentos homossexuais. Muitas pessoas têm estado nesse lugar de cativeiro. E eu espero que Deus possa abrir os nossos olhos para que possamos nos posicionar e reagir.
Então, ao estudar a história de Ló, nós nos deparamos com a situação de um homem, de uma família, que tinha tudo para dar certo, mas eles deram totalmente errado. Um homem que adquiriu uma herança junto com Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, um homem que tinha tudo para dar certo, mas acabou deixando uma descendência terrivelmente amaldiçoada. Os seus filhos, ele gerou com as próprias filhas, Amon e Moabe, povos amaldiçoados, que a Bíblia fala, Amon e Moabe, o amonita e o moabita não entrarão na congregação do Senhor até a sua 10ª geração. Ele deixou um legado de destruição. Infelizmente, irmãos, nós não temos aqui uma história de sucesso, ou até o grande testemunho de alguém que tenha conseguido vencer o abuso sexual e o homossexualismo. Na verdade, Deus até tirou Ló de Sodoma antes que essa fosse destruída, porém ele não conseguiu tirar Sodoma de Ló. Ló acabou sendo abusado sexualmente por suas próprias filhas, as únicas sobreviventes. Porém, apesar dessa deprimente história de Ló, eu acredito que nós podemos aprender muito com seus erros. Por isso eu quero falar sobre a transgressão de Ló, a passividade, a falta de reação em relação a pecados na área de moralidade. Meu intuito é esse, é poder demover, arrancar, alavancar você da passividade. Foi isso que sintetizou essa mortal transgressão de Ló. Gênesis 19, a partir do verso 12, a Bíblia diz assim: então disseram os homens a Ló, esses são os anjos, tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porquanto seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de se casar com as suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma sua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. E a Bíblia fala, ele, porém, se demorava. Pelo que os homens, ou melhor, os anjos, pegaram-lhe pela mão a ele e a sua mulher, e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Mais à frente a Bíblia fala, e subverteu aquelas cidades, e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. É uma história triste. Quando nós começamos a mergulhar um pouco mais na história dessa família, e nós temos falado aqui sobre famílias, Deus tem nos dado uma carga muito grande. Compartilhamos sobre a família da mulher cirofenícia, a família de Jefté, e agora nós estamos falando sobre a família de Ló. Esse texto fala então sobre pessoas que perderam a disposição espiritual. E isso tem sido uma febre muito grande na igreja. Quando você perde a disposição em Deus, o fogo do Espírito na sua vida, a próxima coisa a ser perdida é a visão, a direção. Quando alguém se desloca da visão, também acaba comprometendo a unção e a missão que move a sua vida. É interessante que Ló saiu juntamente com Abraão para o seu chamado. Ele havia deixado tudo para começar uma vida de obediência à visão de Deus. Juntos, não é? Ló e Abraão prosperaram tremendamente.
Mas a Bíblia mostra que alguns problemas começaram a acontecer. É interessante que muitas vezes, na mesma medida que as pessoas prosperam, elas começam a perder a visão de Deus. Começam a reassumir alguns direitos que já haviam sido entregues para o Senhor. E a consequência, muitas vezes, disso são os conflitos. E a Bíblia fala que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Foi necessário uma separação entre Abraão e Ló. E Abraão, como homem de Deus, ele se norteia pela senda do caminho estreito. Abraão sabia como se direcionar na vontade de Deus, sempre escolhendo o caminho estreito. E essa talvez foi a maior prova da vida de Ló, quando Abraão, como patriarca, como homem de Deus, ele chega para Ló e fala: Ló, porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. E quando Abraão cede os seus direitos para Ló, ao invés de Ló devolver o direito de escolha para Abraão, Ló tem uma nova visão. A Bíblia fala: então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Gênesis 13:10. E esse então é o ponto da ruptura, onde Ló deixa de se conduzir pela visão de Deus. Ele deixa de ser conduzido pela visão e passa a ser conduzido pelo desejo. Pelo desejo. Ele se encanta com a possibilidade de uma vida fácil. Ele deseja as campinas do Jordão, que significava plena prosperidade, próspera tranquilidade, traído pelos olhos. Uma decisão errada, ele acaba que comprometeu seriamente o seu chamado. Na verdade, ele queria facilidades, mas ele encontrou problemas. Ele cobiçou o fértil vale de Sodoma, mas acabou terminando os seus dias intocado numa caverna, bêbado, frustrado, havia perdido tudo. Irmãos, a prosperidade muitas vezes oferece um ambiente de ociosidade espiritual onde floresce a decadência e a depravação. Será só uma questão de tempo e o juízo virá. E nós precisamos sair desse endereço. O mais perigoso desse endereço é que ele tem um incrível poder de prender a alma, de algemar o coração. As pessoas são encantadas, são seduzidas pelos prazeres transitórios da imoralidade, da vida fácil. É muito importante nós entendermos o retrocesso da família de Ló, irmãos, porque ele reflete fortemente um aspecto real da atual igreja. Pessoas que começaram muito bem, mas de repente começaram a parar. Como aqueles que dão tudo no início de uma maratona, para rapidamente ver as suas forças terminarem, o fôlego exaurir, não souberam administrar os seus esforços, e agora se encontram num lugar perigoso e ao mesmo tempo sem ter consciência do perigo que vivem. Esse foi o drama de Ló e da sua família, que a tipologia da igreja que começou bem e simplesmente estacionou, apostatou. Ló começou muito bem, gente. Um missionário, um homem cheio da visão de Deus. Um homem que abandonou tudo, que abandonou a sua família, a sua casa, a sua terra, a sua nação, foi para o chamado de Deus, prosperou, mas colocou o seu domicílio na terra da imoralidade, Sodoma. Ali ele estacionou. Eles haviam saído para o chamado de Deus. Ló e sua família aprenderam a viver pela fé, a depender do Senhor. Enquanto eles estavam com Abraão,
Eles tinham uma vida de beduínos, moravam de tendas em tendas, de lugar em lugar. A esposa de Ló lavava sua roupa lá no riacho, improvisava muitas vezes o alimento. Mas é incrível, enquanto eles estavam dependendo de Deus, eles prosperaram tremendamente. Mas agora em Sodoma, eles tinham uma vida espiritual bem confortável, tudo era mais fácil. A esposa de Ló se sentia muito bem ali. Ali as pessoas não eram tão taxativas. Se sentia melhor em relação à sua própria consciência. Suas debilidades morais nem eram mais notadas. Afinal de contas, o pessoal ali era bem liberal. Aí o discernimento espiritual começa a ser silenciado. O seu coração foi criando raízes, foi se acomodando àquela nova situação. Uma sonolência espiritual a envolve como um cobertor quente numa cama macia. Porém estavam se detendo num lugar espiritual perigoso. É quando nós falamos assim, olha, eu já sofri demais pelo Evangelho, eu já batalhei muito, agora eu quero é conforto. Quando precisou sair daquele lugar, essa mulher olhou para trás. Não podia deixar tudo aquilo que a fazia se sentir tão bem. Acabou virando uma estátua de sal, um ícone da apostasia. Uma mensagem a nunca ser esquecida, como Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. E Deus então levantou Abraão como intercessor, e veio uma mensagem muito clara para Ló: saia desse domicílio, há perigo onde você está. Mas mesmo assim, Ló e sua família estavam se detendo. Deus estava dizendo: Ló, você tem que mudar de endereço, santifica a sua vida, sua esposa está contaminada, suas filhas já estão contaminadas, e se você não sair deste lugar, vai morrer também. Irmãos, quando você coloca o seu domicílio na terra da imoralidade, haverá morte, se você não sair. Muitos não têm saído a tempo. Nós precisamos de entender isso. Estavam acomodados demais ali e começaram a procrastinar. Os anjos estavam empurrando-os para fora daquele lugar, mas eles estavam enrolando. A Bíblia fala: os anjos apertavam com Ló. Ele, porém, se demorava. É quando Deus já nos falou 500 vezes o que nós devemos fazer, mas nós não fazemos. Vencidos pela passividade. Estamos distraídos e conformados demais na nossa ociosidade espiritual e nessa próspera tranquilidade, que são as amarras da passividade demoníaca. Veja bem, irmãos, Ló não era um grande pecador. A Bíblia o descreve como justo, mas um justo que se acomodou. Se acomodou. E por causa dessa transgressão, consequências catastróficas atingiram a sua família. Sua esposa foi literalmente fulminada. Depois disso, transformou-se num homem deprimido, bêbado, que se deixou perverter sexualmente pelas próprias filhas, deixou um terrível legado de maldição sobre a sua descendência. Seus filhos, que eram também netos, Amon e Moabe, tornaram-se grandes inimigos de Israel, povos avessos à salvação. Algumas lições acerca dessa transgressão de Ló, para a gente fechar essa introdução. A primeira lição é essa: discípulo ou sombra? Discípulo ou sombra? A sombra pode ser um lugar tão confortável quanto também frustrante. Ló teve um dos melhores modelos de liderança que alguém pode ter. Abraão era amigo de Deus. Porém, ao invés de tornar-se um discípulo, Ló preferiu ficar na sombra. Andou sempre na sombra de Abraão. Ló não aprendeu a levantar altares.
A Bíblia só mostra Abraão levantando altares, experiências que marcaram indelevelmente a sua vida, a sua história, a sua comunhão com Deus. Mas Ló nunca levantou um altar. Apenas pensava em se estabelecer melhor, enquanto Abraão pensava em trazer e manter a presença de Deus, levantando os altares. Segunda lição que nós podemos tirar aqui é o que nós chamamos a lei do desgaste. Em todo relacionamento há um desgaste natural que é compensado pela unção de Deus, não é verdade? Todo relacionamento há um desgaste. Quando há unção, não é? O óleo, a unção de Deus vai compensar esse desgaste. Enquanto regemos os nossos relacionamentos em amor, nós amadurecemos. Mas quando regemos os nossos relacionamentos com feridas, nós envelhecemos e cansamos. Quando a renovação da alma é superada pelo desgaste, a tendência é começar a parar. Muitos estão parando por causa disso. Estão sendo vencidos pelo desgaste. Não sabe reger os seus relacionamentos com amor, com bondade, com misericórdia, com tolerância, com paciência, se submetendo ao processo e ao tratamento de Deus. Terceira lição: a prosperidade aliada ao desgaste espiritual pode trazer um comodismo destruidor. O perigo da prosperidade que não provém de uma vida tratada e trabalhada por Deus. Muitas vezes, irmãos, eu quero que você entenda que a prosperidade pode ser uma cilada na sua vida, quando você não tem uma vida tratada por Deus. Quando a prosperidade se assenta nas feridas de uma vida espiritual gasta, instala-se um sucesso perigoso, enganoso e efêmero, passageiro. Esse tipo de sucesso produz um comodismo espiritual tão confortante quanto perigoso. Você vai para um lugar de perigo. Havia muita prosperidade e sucesso em Sodoma. Era o melhor lugar para se viver, entende? Ló estava lá com a sua família. Muito bem instalado, mas num ambiente perigoso. Estava para ser destruído. A quarta lição: quando não discernimos a diferença entre a visão de Deus e o nosso desejo, nós vamos acabar fazendo escolhas comprometedoras. Cuidado para você não confundir visão com desejo. O princípio da decisão errada é quando, ao mesmo tempo que prosperamos, também perdemos a perspectiva de uma vida de renúncia, de saber ouvir o não de Deus, de saber ouvir de Deus o me entrega. E aí nós começamos a cobiçar esse fértil vale de Sodoma. Esse é o princípio do engano e do encantamento. Os nossos olhos se tornam grandes. Cada vez que nós renunciamos algo para Deus, irmãos, as nossas motivações são purificadas, nosso espírito é renovado, a alma é capacitada a servir a Deus numa nova dimensão. É dessa forma que nós andamos nas pegadas abertas pelo Senhor Jesus, que nós trilhamos nas alturas dos caminhos de Deus. A renúncia como estilo de vida nos faz andar altaneiramente com Deus. Mas quando a renúncia sai de cena, a cobiça entra. As prioridades mudam. O coração, a visão é distorcida por uma motivação que só almeja privilégios. Saímos da simplicidade de servir. A vontade passa a ser regida de acordo com uma perspectiva totalmente carnal. Somos enganados pelo nosso próprio coração. A quinta lição: a prosperidade sem responsabilidades. Quando você prospera sem responsabilidade, sem compromisso com Deus e com o reino de Deus, isso vai te levar à imoralidade. A Bíblia define Sodoma como o território da prosperidade sem pagar o preço,
da vida fácil e egoísta. Olha o que a Bíblia fala em Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, próspera ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Esse também é o território da imoralidade, onde vamos nos apostatando dos valores de Deus. É interessante que, acompanhando a vida de tantas pessoas que estão em liderança, nós percebemos isso. Muitos líderes, genuinamente chamados por Deus, antes que esses líderes caíssem na imoralidade, veio um processo de prosperidade e flacidez espiritual. Isso sempre precede a imoralidade, a prosperidade e a flacidez espiritual. Uma das coisas que explicam o sucesso de Abraão é que quando ele deixa que Ló escolha o local para onde ele quisesse ir, na verdade, Abraão não estava entregando o seu direito para Ló, mas para Deus. Abraão escolheu os lugares montanhosos, difíceis, os carvalhais de Manre, foi para os lugares altos. Era um homem que gostava de novos empreendimentos. É interessante que muitos líderes têm experimentado, têm amargado essa situação. Eles prosperam, e essa prosperidade, quando não é acompanhada por uma responsabilidade, por um comprometimento sério com os valores e os princípios de Deus, acabam caindo nas garras, na cilada da imoralidade. Sexta lição: o que distingue a divisão da multiplicação no reino de Deus são as nossas motivações. A motivação é determinada pela inspiração. E nós somos responsáveis pela fonte de inspiração a que nos sujeitamos. Muitas coisas, como a insatisfação, injustiças, feridas, podem determinar as nossas motivações, induzindo-nos a decisões independentes de Deus. Aí vem a divisão. A tendência é se afastar da terra prometida. A obra cresce, mas o problema é que está sendo edificado num território sob juízo. Ló continuou prosperando em Sodoma, mais do que nunca. Mas ele se afastou do lugar que Deus havia prometido como herança. Ele começou a edificar num território que estava debaixo de julgamento. De um momento para o outro, tudo pode ser destruído. Sétima lição: quando o governo do lar é corrompido pela insatisfação da mulher, este lar acaba se instalando no endereço sob julgamento. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? É que nós não podemos falar na transgressão de Ló e não falar na transgressão da mulher de Ló. Não é verdade? A mulher de Ló firmou a sua casa e o seu coração em Sodoma. Talvez ali fosse o lugar mais chique, onde a High Society morava. A fama negativa de Sodoma só veio depois do julgamento divino. Mas essa é a história de muitas esposas de líderes, esposas de missionários, esposas de pastores. Muitas delas não se casaram com a missão dos seus maridos. Não é verdade? Elas perdem a visão. Eu acredito que a esposa de Ló teve uma grande participação na decisão da família separar de Abraão e ir para Sodoma. Tanto é, meus irmãos, que nem os anjos de Deus conseguiram retirar o coração dessa mulher de Sodoma. Você fala, não, mas se Deus mandar um anjo, eu mudo. Mas nem Deus mandando anjo conseguiu arrancar o coração dessa mulher de Sodoma. Ela olhou para trás. O coração dela estava lá. E por fim, a última lição. Invariavelmente, a imoralidade é a
terra do estacionamento espiritual. É onde os crentes param e morrem. A imoralidade impõe um retrocesso crônico de paralisia e perdas. Às vezes eu fico imaginando como teria sido a descendência de Ló, se ele tivesse perseverado com Abraão no seu chamado. Seriam nações poderosíssimas. Porém, depois de sair com Abraão para um desafio missionário, Ló estacionou, parou. E ele começa a sofrer perdas. Ele perde relacionamentos e cobertura espiritual. Ele deixa os relacionamentos se desgastarem. Perdeu a cobertura de Abraão, chamado por Deus. Perde a bênção da renúncia. Perde o entendimento acerca do direito de renunciar aos direitos. Depois da postura do tio, ceder à vontade, ele consolida a sua cobiça, sendo traído pelos seus olhos. Ele perde a visão, perde a missão e perde a unção. E o pior de tudo, perdeu a noção do perigo em que se encontrava. O espírito de Sodoma invadiu a sua família. Os moradores de Sodoma já estavam a ponto de arrombar as portas da sua casa. Sua família estava sendo invadida. Perde todos os seus bens, as riquezas tão cobiçadas. Perde todas as pessoas que foram com ele para Sodoma. Teólogos estimam que Ló tinha uma congregação de mais ou menos 3.000 pessoas. Eram os pastores e os familiares desses pastores que habitavam com Ló. Ele perdeu tudo isso no estalar de dedos. Perde a família, perde a honra, deixando-se embebedar pelas próprias filhas. Perdas, perdas, perdas e mais perdas. A imoralidade é a terra do estacionamento espiritual, do retrocesso. Isso é só uma introdução. Eu quero chegar nesse ponto, saindo da terra do abuso sexual, Sodoma. Gênesis 19, de 4 a 9. Mas antes que se deitassem, irmãos, olha, vamos trazer esse texto para uma conotação espiritual. Imagina essa realidade espiritual cercando lares das pessoas. Antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram essa noite na sua casa? Traze-os cá, fora, nós, para que os conheçamos. Essa palavra conhecer aqui significa, no literal, ter uma experiência sexual com essas pessoas. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Olha só o que Ló fala agora, para você ver como Ló vinha negociando valores, como ele estava retrocedendo. Ele fala assim: eis aqui tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, eu vou-las trarei para fora e lhes fareis como bem vos parecer. Olha a porta que ele estava abrindo sobre a vida das suas filhas. Isso já refletia aquela situação deles estarem colocando domicílio em Sodoma, a terra do abuso e da imoralidade. Somente nada façais a esses homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, olha só o que os homens de Sodoma, que a tipologia desses espíritos de perversão sexual cercando o lar daqueles que são, entre aspas, justos. Sai daí, disseram-lhe mais, esse indivíduo como estrangeiro veio aqui habitar, a legalidade aberta.
e quer se arvorar em juiz, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Irmãos, quando eu leio esse texto, isso vem na minha mente a situação espiritual de tantas famílias hoje. Totalmente cercadas. Pais que estão permitindo que o lar esteja nesse ambiente, nesse domicílio, nesse endereço de Sodoma, do abuso, da imoralidade, da perversão sexual. E os demônios começam a cercar, e intimidar, e querer arrombar a porta. Irmãos, as estatísticas de abuso sexual e pedofilia hoje são alarmantes. Em cada 10 pessoas, pelo menos 3 confessam que sofreram algum tipo de abuso sexual. Temos que considerar aquelas que não confessam. Tem um pastor amigo meu, fez uma ficha anônima, algumas perguntas quando ele vai ministrar, principalmente em congressos de jovens. Uma das perguntas é essa: você já sofreu algum tipo de abuso ou molestação sexual na infância? É uma ficha anônima, ninguém tem que pôr o nome. Ele falou: Cote, algumas igrejas onde eu vou, 70% das pessoas marcam que já sofreram algum tipo de abuso ou molestação. Como eu disse, apesar de Sodoma não existir fisicamente, mas é uma cidade, entre aspas, que existe espiritualmente, está crescendo cada vez mais. Uma das fronteiras que mais se alargam no mundo hoje é a fronteira do abuso sexual, da pedofilia e do homossexualismo. Eu não estou falando que isso está crescendo fora da igreja, mas que essas fronteiras estão crescendo dentro da igreja. É nesse tipo de fortaleza que uma quantidade numerável de justos e crentes, como Ló, estão aprisionados, com seus casamentos e famílias, estão aprisionados. Sodoma representa um quadro completo do cativeiro imposto pelo abuso sexual. Muita gente está aprisionada nesse território. O que nós percebemos que a intenção daqueles moradores não era outra, senão o abuso sexual. Sodoma não está ligado apenas com o homossexualismo, mas com uma das principais raízes do homossexualismo, que é o abuso. Aqueles homens queriam abusar sexualmente daqueles visitantes. Agora veja bem, gente, Ló realmente era um homem justo, hospitaleiro. Sua atitude com aqueles anjos denotam muito do seu coração, dos seus valores e do seu temor a Deus. Só que ele estava num território maligno. Sua família já estava sendo destruída e contaminada. Já estavam acomodados a uma situação depravante de moralidade. Os genros eram zombadores. A passividade havia entrado no seu coração. E as resistências espirituais são tão fortes nesse aspecto, que muitas vezes, irmãos, nós precisamos mesmo da ajuda dos anjos de Deus. E quando os anjos vêm para nos tirar dessa situação, acontece um grande confronto. E é justamente por causa disso que a casa de Ló é repentinamente cercada. Quando os anjos chegaram para tirar Ló dali, incrivelmente, a casa é cercada, há um grande confronto. No seu desespero, Ló compromete, expõe suas filhas, pessoas já vencidas pela imoralidade. Ló realmente abre uma porta terrível ali, incrivelmente, né? Aqueles moradores, aqueles habitantes de Sodoma não acreditavam na virgindade das filhas de Ló. Quando Ló falou: não, tem 2 filhas virgens que nunca conheceram o varão. Mas aqueles homens não quiseram. Por quê? Porque eles não acreditavam mais na virgindade daquelas filhas. Queriam aqueles homens. Essa, na verdade, acabou sendo uma terrível brecha do próprio incesto que ele sofreu por parte das próprias filhas. Mas é necessário nós entendermos que Deus deseja julgar esses habitantes de Sodoma.
E eu vou te falar uma coisa, meus irmãos, Deus vai lançar juízo sobre todo o domicílio da imoralidade. Nós temos que sair desse lugar. Se você continuar lá, uma hora você vai perecer. E eu creio que hoje mesmo, irmãos, há um clamor no coração de Deus. Eu creio que hoje mesmo, você que está me ouvindo isso, talvez está acontecendo um grande conflito, talvez você está sentindo uma luta agora, talvez você está ouvindo aquele tipo de voz, não vai adiantar. Você não vai conseguir sair dessa situação que você está. Esses pensamentos de homossexualismo, de perversão sexual que tem inundado a sua vida, você não vai conseguir largar isso para trás. Talvez é a voz que você está ouvindo. Mas eu creio que nessa noite, os anjos estão nos dizendo agora mesmo, saia deste lugar, saia dessa prisão. Nós sabemos que todos aqueles moradores de Sodoma, que queriam abusar, representam essas forças demoníacas, espíritos guardiões, que querem prender as pessoas nesse território. Mas Deus está enviando ajuda hoje mesmo para você. Antes da gente continuar aqui, eu gostaria de falar sobre algumas causas do abuso sexual e do homossexualismo. Isso pode nos ajudar em muitas coisas. Veja bem, irmãos, que abuso sexual e homossexualismo tem causas. Isso não acontece de graça. Quando uma criança sofre um abuso sexual, isso não é uma desgraça do destino. Não. Tem causas, tem motivos para que isso aconteça. A primeira causa do abuso sexual é a orfandade paterna, ou brechas que são abertas na cobertura da família, a imoralidade do pai, a ausência moral, emocional do pai sobre uma família. Começa a construir uma carência terrível que desestabiliza toda a consciência moral dos filhos. E a partir dessa orfandade paterna, nessa brecha que principalmente o pai está deixando, é que esses espíritos de imoralidade vão entrar. Foi quando Ló abriu a porta lá sobre a vida das suas filhas. Não, eu tenho aqui 2 filhas. Ele ofereceu de bandeja. Ali foi a raiz do incesto que ele sofreu depois. Orfandade paterna. E hoje nós temos tido esse grande problema. Nós até falamos aqui sobre a banalização do pai na família. O homem passivo. O homem saindo da sua posição de referencial. O homem comprometendo a sua responsabilidade em relação à família, se tornando um zero à esquerda. Irmãos, é impressionante. Todo homossexual, toda pessoa abusada sexualmente, ela carrega o legado de orfandade por parte do pai. Segunda causa é a imoralidade dos pais. A imoralidade dos pais desprotege espiritualmente os filhos, expondo-os aos ataques demoníacos. Muitas vezes, enquanto os pais estão lá gozando os prazeres transitórios da imoralidade, os filhos sofrem as mais terríveis perseguições de cunho emocional e sexual. É impressionante como que em muitos episódios, no mesmo momento em que os filhos estavam sendo abusados sexualmente, pai e mãe estavam numa situação de adultério. Terceira causa do abuso sexual é a condição de filho bastardo. E nós já explicamos bastante sobre isso, falamos, um dia só sobre a maldição do filho bastardo. E nós percebemos como isso é forte, como isso abre uma porta realmente para que os filhos, quando uma criança é gerada, é concebida através de uma relação sexual que envolveu imoralidade, então, na sua concepção, constrói-se um pacto com espíritos de imoralidade,
predispondo essa criança a esse tipo de perseguição sexual, homossexual e também emocional. E muitos acabam debaixo dessa perseguição. A maneira mais terrível dessa perseguição se expressar e se concretizar na vida de uma pessoa é quando acontece o abuso, a molestação. Mas o que abriu essa porta foi a condição de filho bastardo. E o que nós temos observado na prática é que 100%, quase 100% dos filhos concebidos fora da aliança de casamento sofrem algum tipo de abuso ou molestação sexual na infância. A quarta causa do abuso sexual é o legado, já um legado que vem de incesto, de abuso sexual na linhagem, quando já existem vários outros casos de abuso sexual e incesto na família. Isso intensifica ainda mais a ação satânica na vida da pessoa. Então já tem um esquema de propagação de iniquidade. O incesto, a perversão sexual, o abuso sexual, a pedofilia, já vem sendo praticado geracionalmente nessa linhagem. Isso fortalece, intensifica ainda mais a ação desses demônios e desses espíritos. Uma outra causa é a consagração do nome ou a consagração da própria pessoa, feito pelos pais a entidades demoníacas ligadas ao homossexualismo. Muitas vezes, na ignorância e devido a motivos religiosos ou circunstâncias de perigo e doença, os pais consagram os filhos ou colocam o nome de entidades demoníacas nesses filhos. São entidades, às vezes, do catolicismo, do espiritismo, da umbanda, do candomblé. Isso impõe uma dura e acirrada perseguição demoníaca em relação à identidade da pessoa. Então, quando por algum motivo uma criança é consagrada a essas entidades, ou quando essa criança é batizada num terreiro de candomblé, pedindo a proteção, por exemplo, do Oxumaré, ou pede a proteção do Santo Antônio no catolicismo, ou de outras entidades assim, são entidades que trabalham realmente pervertendo a identidade sexual das pessoas. Uma outra causa do abuso sexual é a rejeição do sexo pelos pais. Sempre quando o sexo da criança é rejeitado, ou pelo pai ou pela mãe, abre-se uma brecha para o espírito de homossexualismo se infiltrar e perseguir a pessoa. Cada palavra de rejeição e insatisfação em relação ao sexo do filho será duramente usada por esses demônios, legalizando a ação deles. Quando um pai verbaliza a sua frustração em relação ao sexo, isso vai autorizar uma perseguição homossexual na vida dessa criança. A palavra do pai, gente, acerca do sexo de um filho e de uma filha, é um elemento fundamental. Na verdade, quem vai afirmar a identidade sexual dos filhos é o pai. E quando o pai libera uma palavra contrária, isso vai trazer realmente uma terrível opressão demoníaca sobre a vida dos filhos. Uma outra causa do abuso sexual é o envolvimento direto ou serviços prestados a entidades demoníacas, também do catolicismo, da umbanda, do candomblé, que forjam traumas de abuso, invertendo a identidade sexual, não é? Nós mencionamos aí Oxumaré, Aparecida, Oxóssi, Santo Antônio, São Sebastião. Irmãos, é incrível, a gente atende muita gente que vem, especialmente do candomblé. Tem alguns lugares no Brasil que é muito comum pessoas bastante envolvidas com candomblé. Rio de Janeiro, por exemplo, Rio Grande do Sul, Bahia. E é impressionante. Olha, pode ser o machão que for. Quando esses demônios que atuam na inversão da identidade sexual passam a ser o guia de cabeça da pessoa,
essa pessoa é obrigada a se tornar homossexual. Quando uma pessoa, lá no candomblé, raspa a sua cabeça ao xumaré, pode ser o machão que for, vai virar homossexual. É impressionante. Praticamente todos os babalorixás do candomblé são homossexuais. Porque eles acabam tendo que se relacionar com todos os orixás. E quando chega na vez do Oxumaré, do Oxóssi, essas pessoas realmente acabam se comprometendo na sua identidade sexual. E o último ponto aqui, que é o que vai produzir o homossexualismo, extrapolando, o que a gente está falando, é o próprio abuso sexual. O abuso sexual é o mais forte elo entre uma pessoa e o homossexualismo. Aqui é o ponto da transformação. Todas essas situações que nós descrevemos anteriormente, acontecendo parcialmente ou conjuntamente, tornam a pessoa susceptível ao abuso sexual. E quando isso acontece, quando o abuso sexual, ou principalmente o abuso homossexual acontece, espíritos de perversão sexual invadem a identidade da pessoa, induzindo-a impiedosamente por esse caminho de perversão e homossexualismo, prostituição. Então nós estamos falando de forças terríveis que vão, aos poucos, demolindo todas as defesas morais da pessoa, induzindo essas pessoas a uma vida degradante e vergonhosa. Então essas são as causas do abuso sexual e do homossexualismo. Agora vamos falar um pouco sobre as implicações espirituais do abuso sexual numa pessoa. Quais são as implicações disso? A primeira implicação do abuso sexual é uma passividade destrutiva. E eu quero enfatizar esse ponto. Bater nessa tecla, não é? O abuso sexual, ao mesmo tempo que destrói a personalidade, a torna passiva e sem reação. Irmãos, na verdade, o abuso sexual é o assassinato da personalidade. Você quer matar a personalidade de uma pessoa, de uma criança. É submeter essa pessoa a um abuso sexual. É o maior ato de covardia, intimidação, desrespeito pelo qual alguém pode passar, alguém pode ser submetido. Normalmente, o abusador engana, seduz o abusado, depois prende essa pessoa com duras ameaças. A pessoa fica aprisionada nessa ameaça. Então a pessoa fala, olha, se você contar isso para alguém, vai acontecer assim, assim com você. Se você falar disso para o seu pai, eu vou contar para o fulano, beltrano e ciclano. Prende a pessoa. A pessoa fica aprisionada nessa ameaça. E aqui é que esses demônios guardiões entram em cena e começam a deprimir o espírito, a infamar qualquer possibilidade de redenção. Então o abuso sexual é mais do que um caso de violência física e moral, também impõe uma situação de cativeiro, que é traduzido pela reagir àquilo. É colocada uma mordaça na boca da pessoa. A pessoa não consegue falar daquilo. Tem pessoas que estão há 30, 40 anos carregando situações de abuso sexual e nunca conseguiram reagir, tirando essa mordaça e compartilhando essa dor, essa vergonha com alguém. Como a Bíblia fala, confessai as vossas culpas e vergonhas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A própria dificuldade de falar dessas coisas, de confessar isso para alguém buscando ajuda, mostra a intensidade da fortaleza que prende essa pessoa, está amordaçada. Por isso, gente, que essa passividade, essa incapacidade de tirar a mordaça da boca e falar dessa dor, isso é a passividade. Uma passividade destrutiva. Eu me lembro de um irmão
Ele vinha passando já por uma série de libertações, Deus vinha fazendo uma obra maravilhosa na sua vida. E num dos seminários ele me procurou e falou assim: olha, Cote, tem algo que realmente eu preciso de resolver, porque eu estou começando a ver consequências sérias na vida dos meus próprios filhos. Eu não tenho como fugir mais disso. E eu fui atendê-lo, ele queria um atendimento especificamente nessa área. E ele começou a falar então sobre um abuso sexual que ele sofreu. Ele estava me contando que ele, uma família alemã, o pai extremamente rigoroso. E ele me falou assim: olha, Cote, o que mais me marcou na minha infância, o que eu mais me lembro da minha infância, era o medo que eu tinha do meu pai. O medo que ele tinha do pai. O pai era um homem extremamente duro e rigoroso. Ele contando que o pai, muitas vezes, empresário, levava ele para a empresa, ficava por ali brincando, o pai trabalhando, era uma empresa razoavelmente grande. Ele disse: eu tinha apenas 5 anos de idade, quando um daqueles funcionários, ele começou a me induzir a um abuso sexual. Ele falou: eu não entendia nada disso, não sabia o que era sexo. E ele foi me seduzindo. Até que chegou um dia, eu deixei ele fazer o que ele queria fazer, de tanto que ele insistiu. E quando ele abusou de mim, ele chegou e falou assim: olha, se você contar isso para o seu pai, para alguém, o seu pai vai te matar. E quando esse cara falou isso, imediatamente ele se viu refém dessa ameaça. E ele colocou a mordaça na boca. Com quase 50 anos, ele nunca conseguiu falar disso para ninguém. E quando uma pessoa aceita esse tipo de intimidação e ameaça, ele vai ter que conviver com coisas ainda mais depravantes que virão pela frente, porque ficou um refém daquela pessoa. Você está entendendo o que acontece? Ele vai ter que aceitar o inaceitável que vai vir pela frente. Esse é o princípio da passividade. Você começa a se acomodar naquilo que é totalmente absurdo e que está destruindo você, está destruindo a sua autoestima, porque você ficou refém de uma ameaça. E essa passividade, esse comodismo que entra em relação àquilo que é absurdo, que é intolerante, essa passividade começa a migrar para outras áreas da vida, você entende? E as pessoas começam a perder a capacidade de reagir, de se posicionar. Irmãos, por que toda pessoa que vem do abuso sexual, do homossexualismo, tem uma dificuldade grande de se posicionar? Por quê? É comum você ouvir até libertadores falando isso. Eu não vi até hoje um homossexual que realmente se tornou totalmente livre. Tem pessoas que falam isso. E esse quadro está mudando. A chave, irmãos, é nós lidarmos com essa passividade. Quando você começa a lidar com essa passividade que entrou na sua vida, é que as coisas começam a mudar. Então esse processo destrói totalmente qualquer possibilidade de autoestima. O abuso sexual viola a identidade da pessoa. Viola a identidade sexual, que é a espinha dorsal da personalidade. A primeira pergunta da vida de uma pessoa, antes mesmo de perguntar qual vai ser o nome, é qual é o sexo. Uma pessoa que está confusa em relação ao próprio sexo, ela está totalmente perdida. Isso gera um perfil de personalidade subjugável, carente, dependente emocionalmente. A pessoa passa a tolerar situações degradantes. Tudo baseado em medo e falsa culpa. O poder da passividade. Essa é a primeira implicação do abuso sexual, uma passividade destrutiva. A segunda é que impõe uma perseguição sexual intensa. Quando uma pessoa passa por uma situação de abuso sexual, o pior vai vir pela frente.
porque aí realmente uma porta se rompeu mesmo. Novas pessoas surgem do nada com as mesmas intimidações e abusos. É interessante que esse irmão falou comigo assim: Cote, é impressionante, às vezes eu mudava de endereço, um vizinho meu vinha com os mesmos argumentos daquele cara lá na empresa do meu pai, e quando me abusava, falava a mesma coisa. Se você falar isso para alguém, o seu pai vai te matar. Pessoas que não se conheciam, mas esse espírito maligno que inspirava as pessoas, sabia como prender. Perseguição sexual intensa. Isso traz infestação demoníaca, pode conduzir a pessoa a uma vida de homossexualismo ou prostituição, a vontade de ficar acorrentada pela sexolatria. A terceira consequência é essa: o abuso sexual hospeda uma entidade demoníaca que deprava relacionamentos ilícitos e bloqueia com frigidez e impotência o relacionamento conjugal, que é lícito. O abuso sexual, em alguns casos, é tão violento também que pode gerar um bloqueio em relação ao sexo do abusador. Por exemplo, meninas que foram abusadas pelo próprio pai passam a odiar tanto a figura masculina que tornam-se lésbicas. Ou você vê essa situação onde a pessoa casa, antes do casamento, às vezes estava vivendo junto, o sexo corria com todo calor, e depois que casou, esfriou tudo. Isso é sintoma de abuso sexual. Essa entidade que está por trás do abuso sexual acelera o sexo ilícito, e quando chega no casamento, tranca a pessoa. A pessoa começa a ter uma rejeição pelo cônjuge. Um outro ponto é esse: uma luta interior infernal. O abuso sexual destrói a capacidade da pessoa relacionar consigo mesma e com os outros. A consciência entra em colapso, entra culpa, muita vergonha, ódio de si mesmo, autorrejeição, inferioridade, possessividade. Os relacionamentos invariavelmente passam a ser doentios, demoniacamente manipulados. É aqui que a pessoa perde toda a autoridade espiritual, todo desejo de consagração a Deus vai embora quando entra uma situação assim. E muitos crentes estão vivendo dessa forma, uma luta interna contínua e agonizante em relação ao desejo homossexual, por causa desses abusos que nunca foram resolvidos. Uma vez eu estava ministrando uma grande denominação, era um seminário só para pastores, líderes e obreiros dessa denominação. Deviam ter em torno de umas 100 pessoas ali. Como era um acampamento, eu conversei com quase todos eles. Aproximadamente 20% dessas pessoas estavam tendo problemas diretos na área de homossexualismo. 20%. Eu estou falando de líderes, de pastores, de obreiros. Irmãos, é muita gente que está nessa luta. Quando você percebe isso na vida de uma criança, por exemplo, os sintomas do abuso sexual na vida de uma criança abusada são claros. Elas evitam os pais, se isolam, perdem a vontade de brincar normalmente, perdem o apetite, machucam-se anormalmente. Irmãos, essa luta pode ser tão grande que algumas crianças recalcam a vergonha e a dor que sentem, a ponto até de praticar uma auto-amnésia, se esquecer daquilo. Tal é a dor, a vergonha, a agonia. Outro dia atendi uma irmã que ela falou assim: pastor, eu preciso de ajuda, mas eu não sei como dizer isso, porque eu sei que eu tenho uma coisa a resolver na minha vida, só que a vida inteira eu dei um comando para mim mesmo não me lembrar disso que aconteceu na minha infância. Por anos e anos e anos eu tenho falado para mim mesma: não lembre disso, não lembre disso, não lembre disso. Eu não quero me lembrar disso, mas eu preciso de ajuda. Havia sido abusada sexualmente pelo pai. Ela chegou a esquecer disso, falou: não me lembro mesmo, eu ministrei tanto para mim não me lembrar que eu esqueci. É uma luta interior infernal. Uma outra implicação espiritual do abuso é que constrói um caráter de abusador. E aqui vem uma
outra luta terrível. Muitas vezes as pessoas até conseguem lidar com o fato de ter sido abusada, mas a pessoa não consegue lidar com o fato de ter abusado de pessoas, de ter estuprado pessoas. E esse é o princípio da pedofilia que está inundando a igreja hoje. Do abuso sexual surge o demoníaco desejo pela pedofilia. Alcoolismo e pornografia são as principais ferramentas de um abusador como estratégias de sedução. Assim como o álcool tira a pessoa da razão emocional, a pornografia tira a pessoa da razão sexual. A pessoa começa a fazer coisas que ela jamais faria sem esses elementos catalisadores. Então, o álcool e também a pobreza têm sido os elementos que mais favorecem, principalmente, o incesto, o abuso sexual no seio da família. É comum a gente ouvir tantas histórias assim, no estado do Amazonas, Manaus, no norte do país, eu tenho ouvido tantas histórias. Às vezes, família muito pobre, a casa é um cômodo só, o pai é alcoólatra. Então os filhos crescem vendo os pais praticarem relação sexual na frente deles. O pai está vendo lá a menina sempre nua, trocando de roupa, virando uma mocinha. O dia que esse pai chega embalado pelo álcool, de repente acontece um abuso sexual. Então veja bem, gente. A questão do abuso sexual pode predispor uma pessoa a ser uma abusadora. Normalmente, todo pedofílico foi uma pessoa abusada. Isso pode desencadear também um processo fulminante de rebelião, seguido de desequilíbrio mental e criminalidade. Muitos criminosos, muitos serial killers, né, esses matadores em série, tem uma história hedionda de abuso sexual. Quando você vai ver realmente a história dessas pessoas que assassinam, que matam em série, não é, que estupram e matam, você vai ver que foram pessoas, a ferida foi aberta através de um legado de abuso sexual. E por fim traz uma devastação espiritual na vida da pessoa. Como nós já falamos, Ló perdeu sua herança, suas posses e todas as pessoas que ele tinha, ele perdeu. Irmãos, quando uma pessoa sofre um abuso sexual, isso é uma profecia de perdas na vida, perdas de relacionamentos, bens, recursos, heranças. Então, entrando aqui na nossa última parte, saindo do cativeiro do abuso sexual. Por isso, irmãos, veja bem, quando uma criança chega e denuncia uma situação de abuso sexual, preste atenção no que essa pessoa, essa criança está falando. Se é uma coisa que a criança nunca inventa, é uma situação de abuso sexual. Quando uma criança fala que está sendo abusada, dê crédito. Dê crédito a essa criança. Esprema essa situação até as últimas consequências. Toma o lado dessa criança. Porque às vezes aqui é que se esmaga a cana quebrada. Em muitos casos de incesto, quando por exemplo o pai abusa da filha, a mãe muitas vezes encobre, a mãe sabe o que está acontecendo. E muitas vezes até mesmo desmente a filha. A filha vai falar: mãe, olha, está acontecendo isso. E o pai fala: você é uma mentirosa. E ainda bate na filha. Olha, essas pessoas que sofrem esse tipo de injustiça são os piores casos. Se você perceber que isso está acontecendo com um filho seu e ele falou, espreme essa situação. Nem que você tenha que pôr o abusador na cadeia, faça isso. Entende? Faça isso. Toma o lado, não é, dessa criança. Então, saindo do cativeiro do abuso sexual, eu gostaria de analisar com você o processo pelo qual Deus destruiu Sodoma, tentando também libertar Ló. Veja bem, Deus sempre vai punir essa situação, vai vir juízo. Mas o propósito de Deus é poupar as pessoas. E nós podemos ver uma série de princípios
que estão estabelecidos pela Bíblia nesse processo de Deus conseguir arrancar Ló desse território, desse domicílio, antes de destruir Sodoma. O primeiro princípio que nós percebemos é o princípio da intercessão. É sempre necessário a intervenção intercessória de alguém. É interessante que Ló, coitado, ele estava tão acomodado, ele estava tão embebido, tão enturmado, tão naufragado na fé e no propósito de Deus, naquele ambiente, que Deus precisou de levantar o quê? Um intercessor. Abraão se posiciona intercessoriamente em favor de Ló. Encontrava-se espiritualmente aprisionado em Sodoma, sem perspectiva alguma de conseguir sair daquela situação. Irmãos, toda pessoa abusada precisa da ajuda natural de um libertador e da ajuda sobrenatural de Deus. Precisa de intercessão. Então, irmãos, para cada Ló existe um Abraão. Eu creio que Deus vai colocar um Abraão na sua vida. Deus é fiel. Antes de Deus destruir Sodoma, o que Deus fez? Ele foi provocar a intercessão de Abraão. Ele falou: Abraão, deixa eu te contar um segredo, eu vou destruir Sodoma. A iniquidade dela chegou até o céu. O que Deus estava querendo com isso? Abraão, acorda e intercede, rapaz, o seu sobrinho está lá. Aí Abraão começa: Senhor, mas se tiver 50 justos ali, o Senhor vai destruir, não faça isso. Abraão, se tiver 50 eu não destruo. Mas não tem 50. Se tiver 40, e Abraão vai regateando com Deus. E Deus acatou a intercessão de Abraão. E por causa da intercessão de Abraão, que não destrói o justo com o ímpio, ele mandou socorro para Ló. Ainda que Ló estava numa situação terrível, Deus o chamou de justo. Um justo acomodado por causa da imoralidade. Deus enviou anjos. Aí vem um segundo princípio. É o princípio da hospitalidade e transparência. Hospedar os anjos. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Talvez esse foi o ponto mais relevante. Eu acho que foi a única área que Ló não errou, não é? O ponto que ele se saiu bem. E isso pode fazer toda a diferença na sua vida se você está lutando com abuso sexual, com homossexualismo, com imoralidade. A Bíblia fala: à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo. Passai nela a noite, lavai os pés, de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa, e ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Hospitalidade. Irmãos, esse princípio é altamente poderoso, o princípio da hospitalidade. O que significa hospitalidade? Significa você se expor a ser plenamente conhecido na sua intimidade. Quando você convida alguém para entrar na sua casa, essa pessoa vai ver como você vive. Ela vai conhecer o seu quarto, como é que você lida com seus filhos, o que você come, como é que você realmente é no seu dia a dia. Hospitalidade. Por isso que o princípio da hospitalidade é tão poderoso no reino de Deus. Porque é um exercício de transparência. Então, ser hospitaleiro significa você ser uma pessoa aberta para ser conhecida por outros. Confissão. Irmãos, quando Deus manda ajuda para você, receba essa ajuda.
hospede essa ajuda. Abra realmente os bastidores da sua alma, da sua casa. Abra aqueles porões que estão escondidos. Levanta lá aquele tapete da alma onde você tem depositado a sua dor, a sua vergonha, a sujeira. Seja hospitaleiro. Receba a ajuda de Deus. Essa confissão profunda, essa disposição realmente de abrir a nossa alma numa confissão sem reservas, sem quartinhos, sem dispensas trancadas, é a grande chave da libertação. Ló falou para aqueles dois: entra na minha casa, eu quero que vocês possam ver a situação aqui dentro. Eu quero que vocês vejam como minhas filhas estão, como meus genros estão, como minha esposa está. Hospitalidade. Aí vem um terceiro princípio, que é perdoar e lidar com a culpa. E aqui é quando nós começamos a lidar com esses espíritos que querem nos atingir. Cegar os inimigos e manietá-los. Fala assim: aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa, fecharam a porta. Porque quando os anjos chegaram ali, os habitantes de Sodoma, quando os anjos entraram, não é? Quando houve confissão, quando Ló expôs a sua situação íntima, foi rodeado pelos guardiões de Sodoma. E aí os anjos entraram em ação. Aí a ajuda de Deus começa a se manifestar. Fala: não, Ló, fecha a porta, vamos resolver aqui dentro. E a Bíblia fala que aqueles anjos feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Irmãos, tem algumas coisas aqui que vão cegar esses espíritos contra a nossa vida. A primeira delas é essa transparência. É quando os anjos entram, quando nós nos abrimos realmente para sermos conhecidos na nossa intimidade. Mas aqui envolve resolver os problemas internos. Aqui vem a questão de perdoar os agressores. Os anjos falam: não, deixa eles comigo. Você não tem que preocupar com o que eles estão falando. Perdoa, libera. E lidar também com a culpa. Existem duas armas espirituais, então, que cegam os demônios e os desbaratam: é a transparência e o perdão. Os espíritos de abuso sexual são terrivelmente intimidadores, tentam nos aterrorizar para abortar o processo de libertação. Eles tentam nos convencer que você não vai conseguir sair desse domicílio, tentam nos convencer que a situação vai ficar pior. A grande amarra é o ódio e a rejeição que nós carregamos. Essa é a grande amarra. E para lidar com toda essa memória ferida, toda essa vergonha incrustada, é fundamental reagir com perdão. E nesses casos, o perdão precisa de ser liberado de uma maneira muito profunda. Então nós temos aqui as fases do perdão. O primeiro estágio do perdão é a indiferença. Veja bem, essa é a pior fase. Irmãos, qual que é o oposto do perdão? O que é o oposto do perdão? Qual é o extremo oposto do perdão? Não é o ódio, é a indiferença. É quando você decidiu matar aquela pessoa no seu coração. As lembranças daquela situação lá atrás te ferem tanto que você decide: eu mato essa pessoa dentro de mim. Se torna o quê? Indiferente. E quando você tem que perdoar uma pessoa, você vai ter que lidar com essa indiferença. A rejeição é o sentimento que sustenta a indiferença e a rebelião. Depois de lutar muito com a rejeição, a tendência é tornar-se indiferente. Como nós não podemos matar literalmente a pessoa que nos abusou covardemente, escolhemos matá-la dentro de nós.
E quando você descobre que você tem que perdoar aquela pessoa que fez isso com você, a indiferença vira raiva. A raiva é menos pior que a indiferença. Pelo menos você já está sentindo alguma coisa. Os seus sentimentos voltaram a viver. Você já está sentindo. Antes você não sentia nada. Ao perceber que nós não temos outra alternativa senão perdoar, a indiferença se transforma em raiva, ódio. Mas isso é sinal que a ferida está sendo exprimida. E aí vem uma negociata, é o terceiro estágio do perdão. A raiva vai perdendo a força e a pessoa já consegue lidar com seus sentimentos. A pessoa percebe que pode enfrentar tudo aquilo, mas ao mesmo tempo ela parece não querer. Então uma luta muito grande, um sentimento forte que o abusador não merece ser perdoado. Mas de repente você percebe que perdão é um mandamento, você não tem outra saída. Você começa a entender a situação da outra pessoa, que de repente ela passou pela mesma coisa que ela te submeteu, que ela te subjugou. Aí vem um próximo estágio, que é a depressão. Nesse estágio a pessoa está totalmente convencida que tem que perdoar, que pode perdoar, apesar de não gostar da ideia, mas ela se sente triste por ter que fazer isso. Se sente triste, às vezes até derrotada, deprimida. E vem então a aceitação. A pessoa se conforma com a ideia, colocando sua obediência acima dos seus sentimentos. Toma uma decisão com firmeza e começa a desfrutar da paz que há tanto tempo perdera. Quando ela aceita perdoar o seu abusador, depois de tanto tempo, ela volta a ter paz, refrigério. Isso é muito bom. Por isso que uma das primeiras tarefas do libertador é levar a pessoa a perdoar. É nesse ponto que a batalha começa a virar. A pessoa precisa de renunciar à sua mágoa. O que é a mágoa? Vem de água. Não é isso? Você está bebendo aquela água contaminada por tanto tempo. Você para com isso, eu não vou beber mais dessa água. Muitas entidades demoníacas vinham se alimentando dessa vergonha, dessa dor. Irmãos, não adianta só declarar perdão de boca para fora nessas situações, não. Vocês estão entendendo, gente? Não adianta só declarar perdão de boca para fora. É necessário se firmar nessa posição em relação às nossas emoções. Então, na verdade, nenhuma pessoa abusada sente no coração de perdoar o abusador. Sente é desganar o cara. Você tem que morrer para você mesmo. Você tem que renegar os seus sentimentos para fazer uma escolha espiritual. É só da cruz que nós podemos dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. É aí que a situação vira. Você cega os demônios, você desbarata os demônios. É aí que esses guardiões realmente ficam totalmente sem ação. E é importante lidar com a culpa, porque muitas pessoas abusadas também abusaram. E vem esse problema da pedofilia. Muitas vezes, além de abusada, encontramos não poucas pessoas que têm a coragem de confessar que também abusaram sexualmente de pessoas. E é fundamental você lidar com essa culpa. Aqui reside um dos mais poderosos pontos de exploração demoníaca. Irmãos, sempre quando não perdoamos um abuso sofrido, acabamos mais cedo ou mais tarde praticando esse mesmo abuso. Porque você não perdoou, porque você não tratou disso. Todo abusador é uma pessoa abusada que não conseguiu superar essa ferida, tratar dessa ferida. Quando não conseguimos perdoar alguém que nos abusou, é possível que já tenhamos também abusado de alguém e estamos carregando essa culpa. Então nós precisamos de lidar com isso, com essa culpa. Nós temos que abrir tudo isso para o anjo, para o enviado que Deus está trazendo às nossas vidas. O quarto princípio para sair de Sodoma é dizer não à passividade. Não demorar mais neste lugar. E aqui Ló começou a fracassar. Ao amanhecer,
os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma sua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele e a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Irmãos, precisa de haver um arrependimento voluntário, um posicionamento voluntário. E esse é o ponto-chave da libertação, assim como Ló fracassou exatamente nesse ponto, é aqui que muitos estão fracassando, na hora do arrependimento, da mudança, de você reagir diante do quadro de passividade que você está mergulhado, que você está enfrentando. E é muito importante, irmãos, nós entendermos aqui o conceito do arrependimento. Confissão aconteceu nesse ponto da hospitalidade. Você expôs a sua vida. Você falou dos abusos que você sofreu, que você praticou. Você confessou o seu pecado. Isso é poderoso, mas não é tudo. A convicção de pecado e a confissão dos pecados precisam nos conduzir a um arrependimento responsável. E o que é o arrependimento? Arrependimento não é confissão. Arrependimento, no literal, no grego, vem da palavra metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade, direção e propósito. É quando você, dentro de você mesmo, você toma uma decisão de mudar. É quando você arranca a mordaça da sua boca e fala: eu vou confessar a minha dor. Eu vou mudar. Eu vou tomar uma posição em relação a esse pecado. Eu vou sair desse endereço. É mudança. A Bíblia fala: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa confessar é trazer à luz. Agora, deixar é o arrependimento. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Irmãos, o que eu quero dizer é que para haver uma libertação, você tem que ter uma posição tão séria em relação à passividade, que você vai dizer para aquela situação de imoralidade, pecado que você está vivendo, é quando você diz assim: a partir de hoje, eu não faço mais esse pecado, não faço, nem que eu tenha que suar sangue, mudei. Não é você que vai deixar o pecado é que vai te deixar. É nesse momento que o pecado se ajoelha debaixo do poder do Espírito Santo, por causa da postura interna que você toma. Frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Por isso que a Bíblia fala: seja forte e corajoso. Ser forte moralmente é uma escolha que todos nós podemos fazer. Dizer não à passividade. Ló não conseguiu reagir à passividade. Aqui começou o seu retrocesso. O quinto princípio é esse, é o processo de mortificação do desejo. Você não olhar para trás e não parar na campina. Olha o que a Bíblia fala no verso 17 de Gênesis 19. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles, um dos anjos, falou: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda essa planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Então aqui vem uma ordem: não olhes para trás, nem te detenhas em toda essa planície. O que era aquela planície do Jordão? Era o território da cobiça. Não foi para a planície do Jordão que Ló olhou quando precisou de escolher para onde ia e foi seduzido pela cobiça. Lidar com os desejos. Esse texto nos dá a chave de como escapar.
é você não olhar para trás, é você não parar. Uma pequena parada pode nos seduzir e destruir. Foi aqui que a esposa de Ló fracassou. Esse é um outro grande ponto de prova. É o ponto de morrer para a nossa carnalidade. E esse pode ser um campo extenso, como também curto, depende da qualidade do nosso arrependimento. Esse é o campo da cobiça, onde Ló foi traído pelos seus olhos. É aqui que o desejo precisa de ser vencido. E Satanás tenta nos seduzir com tantas lembranças de prazer e paixão, muitas memórias feridas por orfandade, medo, incredulidade, que se misturam com desejos compulsivos de imoralidade. Só uma resposta: a cruz. Morra para esses desejos, morra para essas paixões. Muitas vezes é necessário na libertação aquele desligamento de alma mesmo no seu coração, você querer se desligar daquela outra pessoa. E eu estava pregando numa cidade no Rio de Janeiro, uma irmã que eu já conhecia ela de outros seminários, né? Já tinha passado por libertação, envolvida com lesbianismo, e ela me procurou: pastor, me ajuda, estou com um problema sério e tal, uma luta terrível. Aí quando eu fui saber, ela havia sido liberta do lesbianismo, ficou um tempo liberta e tal. Só que foi morar, continuou morando com a menina com quem ela tinha caso. Ah, mas ela me falou que se eu saísse de lá, ela ia suicidar, não sei o quê, então estou ficando. Falei: minha irmã, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, sai dessa situação. Não olha para trás, não se detenha nessa planície, nesse campo, vai embora. Toma uma posição séria. Tem que desligar a alma mesmo, cancelar as maldições hereditárias, as iniquidades geracionais que estão fermentando essa perseguição homossexual, não é? E o sexto ponto fala aqui, o sexto princípio: ir para o monte designado pelos anjos. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Irmãos, para você sair de Sodoma, para você se desvencilhar da terra da imoralidade, tem um monte a subir. Eu quero te dizer que não é fácil escalar um monte. Eu não sei quantos já escalaram um monte aqui. É um caminho que exige muito esforço. Enquanto isso não acontece, essas entidades demoníacas não podem ser destruídas. E aqui foi o erro fatal de Ló. Ele não quis subir no monte de Deus. E o monte de Deus era exatamente os carvalhais de Manre, onde Abraão estava. Deus está falando: volta para as escolhas de Abraão. Volta para os princípios de dependência de Deus. Temos que subir nesse monte. Toda escalada exige muito esforço. Aqui cabem muitos conselhos e princípios que nos elevarão acima do juízo de Deus. Voltar para a cobertura de Abraão. Se realinhar com o propósito original de Deus. Deus tem um Abraão para cada Ló. Isso pode significar também uma profunda reconciliação com pais e líderes. Você está subindo no monte. Uma vida também responsável de meditação na palavra de Deus. Começarmos a desenvolver a mente de Cristo nas nossas vidas. E uma posição realmente séria com a reeducação da nossa personalidade. Normalmente, quando nós aconselhamos pessoas que vêm principalmente do homossexualismo, eu sempre tenho proposto 2 pactos com essas pessoas, exatamente para alavancar essas pessoas a subir por esse monte. Um pacto de transparência e um pacto de vigilância. Algum tempo atrás, eu atendi um irmão, ele vinha de 20 anos de homossexualismo. 20 anos. Irmãos, não é uma situação fácil. Imagina
A pessoa que ficou com a sua identidade condicionada, confinada há 20 anos de padrões homossexuais. Ele já estava há 7 anos na sua igreja. Por mais que ele amava e queria Jesus, ele tinha quedas que se repetiam com uma frequência muito grande. Um dia o pastor dele me ligou e falou: Cote, eu gostaria de te pedir que você pudesse dar uma ajuda para essa pessoa. Eu falei: tudo bem, pastor. Pedi que ele viesse, o atendi, e ali eu falei com ele isso. Falei: olha, irmão, nós vamos caminhar junto por um tempo, mas eu gostaria que pudesse haver um esclarecimento nas nossas expectativas. Eu só posso te acompanhar sob 2 condições: que nós possamos hoje estabelecer primeiramente um pacto de transparência. Depois dessa libertação, qualquer coisa que acontecer com você, qualquer queda, imediatamente você vai me ligar e vai confessar o seu pecado. Você não vai ficar escondendo. Você assume isso diante de Deus. Esse pacto de transparência. Ele falou: pastor, eu assumo. Outra coisa, nós vamos fazer um pacto de vigilância. Por 40 dias, você vai se esforçar, você vai redobrar sua vigilância, para não cair nesse pecado. Nem que você tenha que suar sangue, não é? Mas você vai evitar isso. Tem um princípio muito interessante atrás desse número 40. É um número muito estratégico no sentido de romper fortalezas na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa consegue ficar 40 dias quebrando um hábito que ela tem, depois ela só volta para esse hábito se ela quiser. É um número que envolve um rompimento de fortalezas. Ele falou: tá bem, pastor, eu vou redobrar minha vigilância. Assumiu esse compromisso. Eu atendi, muitos demônios saíram, foi uma libertação tremenda. E ele então conseguiu ficar aí mais ou menos 60 dias sem pecar. E ele estava se sentindo tão livre que ele foi evangelizar a pessoa que ele morava antes. Adivinha o que aconteceu? Foi seduzido, aconteceu, só que imediatamente, aí veio o pacto da transparência. Ele me ligou. E ele me ligou, falou: pastor, aconteceu isso, isso e isso. Falei: então, imediatamente, pega a sua esposa e vem para cá. Sua esposa já sabe? Eu falou: não. Mais uma paulada, né? Traz ela. Fizemos um concerto, fizemos um pronto-socorro ali. Falei: irmão, nós vamos começar tudo de novo agora. 40 dias de pacto de vigilância, transparência. A partir disso, ele foi aprumando. Depois de uns 6 meses, nós nos encontramos, estava muito bem. Isso já deve ter aproximadamente uns 2 anos. A última vez que eu falei com ele, aliás, a penúltima vez que eu falei com ele, ele já estava querendo trabalhar com libertação. Falei: rapaz, vai devagar, né? Deixa o seu pastor te orientar aí nesse sentido. Mas isso deve ter já uns 2 anos e meio. Totalmente livre das amarras. Totalmente livre. Nós temos que subir para o monte. Irmãos, quando a gente fala sobre a reeducação da personalidade, libertação exige isso. Não adianta apenas você passar por uma libertação profunda se você não tem o propósito de reeducar a sua personalidade, de você se submeter a um tratamento nesse sentido. Agora aqui foi onde Ló realmente fracassou, talvez o seu maior erro. Ele convenceu os anjos a ir para um lugar mais confortável. Olha só, o que Ló falou? Gênesis 19:19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando minha vida, mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso me apanhe antes esse mal e eu morra.
eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Veja bem, uma pequena situação pode comprometer tudo aqui. Permite que eu me escape para lá, porventura não é pequena, e viverá minha alma. Disse-lhe, quanto a isso também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Veja bem que essa cidade era para ser destruída. Os anjos intercederam, como Ló quis ir para aquela cidade. No versículo 30 fala que era Zoar, subiu Ló de Zoar, onde ele foi. Zoar deveria ter sido subvertida, mas porque o cabeça de bagre do Ló inventou de ir para lá, a cidade não foi subvertida e terminou zoado. Realmente. Ao invés de subir o monte, de consertar com pais, com líderes, uma vida de transparência, de vigilância, de posicionamento, ele foi para Zoar. E quando chegou em Zoar, ele começou a ser tão ameaçado que a Bíblia fala assim, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Ele não foi para o monte, ele foi para Zoar, uma cidade pequena, uma pequena desculpa, uma pequena situação que nos tira de ir para o monte. Acabou indo para essa caverna, onde foi novamente enlaçado, embriagado e abusado pelas próprias filhas de quem gerou os piores inimigos dos descendentes de Abraão. Irmãos, isso é terrível. Deus tirou Ló de Sodoma, mas não conseguiu tirar Sodoma de Ló. Ele foi abusado sexualmente. Aquele intento dos habitantes de Sodoma, quando disseram, nós vamos pegar você mesmo, se cumpriu. Suas filhas, as habitantes de Ló, sobreviventes, abusaram. Foi abusado sexualmente. Irmãos, eu creio que nós não precisamos de cometer os mesmos erros que Ló e sua família cometeram. Ló, um justo, um crente, um homem que cria no Senhor, que tinha um espírito de servir a Deus, mas um homem que colocou o seu lar no domicílio, na terra da imoralidade, o domicílio do abuso sexual. Ele não conseguiu reagir, se tornou passivo, demorou a sair de Sodoma. Ao invés de se refugiar no monte, foi para Zoar. Terminou bêbado numa caverna, abusado pelas próprias filhas. Um homem que tinha tudo para dar certo. Sua vida, sua família acabou sendo uma tragédia. Irmãos, mas eu creio de todo o meu coração, que Deus tem mandado ajuda para você. Deus tem mandado socorro para você esses dias. Pode ser que você está num conflito terrível sobre enfrentar esses inimigos que você tem que enfrentar. Mas o caminho existe. Nós construímos aqui hoje essa estrada com princípios confiáveis, que podem tirar você de Sodoma, que certamente será destruída, e te conduzir ao monte, de onde você vai ver apenas a fumaça de Sodoma subindo. Deus quer te trazer para esse monte, mas depende de você. Amém? Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo agora sondar o seu coração. Deixa ele trabalhar na sua vida. Eu gostaria de ter um tempo de ministração aqui com você. E eu creio que Deus quer nos levar nessa noite. Eu creio que o propósito maior dessa noite é você reagir, é você tomar uma posição inicial de arrancar essa mordaça da sua boca.
falar do seu problema. Irmãos, não existe libertação sem cruz, sem arrependimento, sem humilhação, sem confissão, sem reconciliação. Não existe libertação sem essas coisas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Esse é o carro-chefe do avivamento. Nosso propósito maior é lidar com essa passividade que tem te prendido, que tem te cativado nesse domicílio da imoralidade. E se nessa noite você quer tomar uma posição de se expor, se você tem tido essas lutas e esses conflitos na sua vida, conflitos no campo da imoralidade, por causa de abuso sexual, de tentações homossexuais, ou se você sabe alguém que na sua família que tem passado por esse tipo de coisa e você quer representar essa pessoa também, eu gostaria que você pudesse sair do seu lugar e vir até aqui na frente. Esse apelo é muito importante, porque é a maneira de você dizer não à passividade, de você reagir, de você lidar com isso. Eu gostaria que você tivesse a liberdade, no nome de Jesus. A ajuda de Deus está nesse lugar. Os anjos de Deus estão aqui a seu favor. Eu quero orar com você nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Começa no seu coração agora a reagir, a tomar uma posição de arrependimento, de mudança. Se você precisa de perdoar alguém, faça isso. Se você também tem discernido que Deus tem colocado pessoas estratégicas no seu caminho para você se abrir, para você permitir que essa pessoa conheça a sua intimidade, conheça você na sua intimidade, abra o seu coração mesmo com essa pessoa. Comece a se posicionar dentro de você. Porque esse lugar, esse domicílio, ele vai ser destruído. E Deus está te tirando hoje. Eu creio que o que está acontecendo nessa noite é profético. Antes que de repente um grande escândalo assole a sua vida, Deus quer te tirar desse lugar. Eu creio que muitos aqui já têm no seu coração se reconciliado com seus pais. Se tem situações de abuso que você sofreu, eu gostaria que você pudesse permitir que o Espírito Santo conduzisse você agora a essas situações, a enfrentar essa dor agora. Deixa o Espírito Santo te conduzir, te dar a compaixão dele por essa pessoa que fez o que fez com você. Porque provavelmente essa pessoa que te abusou também foi abusada. Recebe a compaixão de Deus no seu coração agora. Começa a liberar essa pessoa, perdoar essa pessoa. Talvez a sua indiferença agora está virando em raiva, mas é a oportunidade de você negar a si mesmo, obedecendo a Deus, perdoando, soltando essa pessoa. Deixa o Espírito Santo te conduzir a isso. Perdoar. Vem, Senhor, agora. Toma essas pessoas, Senhor. Toma-as pela mão, Pai. E que junto contigo nós queremos agora enfrentar essa dor, essa vergonha. Cura a nossa memória que foi ferida. Nós não queremos
enterrar essas coisas, esquecendo delas, mas nós queremos submetê-las ao poder do sacrifício de Jesus. Aquelas memórias que ficaram travadas, idades que foram esquecidas, nos lembra, Senhor. Cura nossa memória. Senhor, para que esse não seja um cadeado sem chaves. Senhor, mas liberta a nossa memória desse esquecimento satânico, desses entraves que estão amarrando a nossa vida. Queremos nos lembrar, enfrentar e perdoar essas pessoas, abrindo essas cadeias nas nossas vidas. Retira, Senhor, o espírito daqueles que ficou aprisionado nessas situações de dor e vergonha. Retira-nos desses lugares de aprisionamento, quando ficamos reféns de palavras, de ameaças. Senhor, nós quebramos essas cadeias de ameaças agora. Senhor, nesse apelo, Senhor, essas cadeias de ameaças estão sendo rompidas, em nome de Jesus. Arrancamos essa mordaça da nossa boca, confessando as nossas vergonhas, nos humilhando, e recebemos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre essa memória, sobre essas feridas, no nome de Jesus. Toca-nos, Senhor, agora com o seu amor, com a sua aceitação. Juntos aqui, Senhor, nós queremos dizer que perdoamos nosso Pai pela ausência, pela passividade. Quando Ele rejeitou a nossa identidade sexual, nós o perdoamos. Pedimos perdão intercessoriamente por isso, e o perdoamos, no nome de Jesus. Cancelamos todas as consagrações aos demônios, qualquer uma delas que foram feitas, nós cancelamos. Pedimos também perdão, Senhor, por envolvimentos diretos que nós mesmos tivemos com entidades do catolicismo, da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo. Perdoa, Senhor. Cancelamos todo o serviço a esses demônios. Nos arrependemos disso. Colocamos na cruz, nos desvinculando dessas entidades, no nome de Jesus. Confessamos intercessoriamente esse legado geracional de abuso sexual, incesto e perversão na nossa linhagem. Perdoa, Senhor. Quando isso vem sendo praticado geracionalmente pelos nossos pais e pais dos nossos pais, por tantas gerações, perdoa, Senhor. Intercessoriamente colocamos essas iniquidades na cruz, cancelando toda a força, toda a influência demoníaca que vem dessas iniquidades não redimidas, mas que agora estão confessadas. Senhor, e solta agora as nossas vidas, Pai. Solta, que haja um liberar. Senhor, que os teus anjos literalmente venham nos arrancar dessa situação, Pai. Glorifica o teu nome, Pai. Glorifica o teu nome. No seu coração agora, estabelece com Deus essa aliança de transparência e vigilância. Faz essa aliança com Deus. Eu creio que Deus vai te dar a pessoa certa para quem você vai praticar essa transparência. Mas faz agora no seu coração esse pacto, essa aliança. Isso vai ser fundamental para a sua vida. Reage. Recebe força no seu coração agora. Recebe posição na sua vida agora. Recebe o poder do Espírito Santo.
para que o pecado não tenha mais domínio sobre você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Senhor, como ministro do Evangelho, eu quero abençoar essas pessoas. Quero me identificar com a dor, com a vergonha, com a dificuldade delas. Te agradecer pela coragem delas, atendendo esse apelo. Senhor, eu ministro e profetizo a destruição desse domicílio e a restauração dessas vidas. A restauração de tudo aquilo que tem sido comprometido em Sodoma. As pessoas, os relacionamentos, os bens, a herança, tudo que tem sido saqueado em Sodoma, que seja devolvido a essas pessoas. Que haja uma restauração de Deus, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, hoje eu creio que é um dia de altar na sua vida. Esse apelo é um altar que você está levantando. Não sei se você percebe isso. É um altar. É uma posição que você tomou. E o fato de você honrar esse altar e essa posição é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.